Senhor, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Cristo, tente piedade de nós. Cristo, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe-nos nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vossos corações os vossos filhos e filhas, a fim de que jamais se desviem da luz da vossa verdade, aqueles que libertados das trevas da incredulidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco ele reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sempre, por favor. se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Nisto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessas questões com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que havia abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circundar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora, nossos pés já detêm Jerusalém em tuas portas. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Fiquemos todos de pé para aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia,
Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados para fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da Santa Trindade. Glória a vós, Senhor. Sentem, meus amadíssimos, nós moramos na cidade de São Paulo e eu não sei se vocês já tiveram a experiência de visitar ao menos um lugar, um campo, onde se cultivem as videiras. Porque você escutaria do jeito que escutaram as pessoas que ouviram Jesus falar esse exemplo, essa palavra. Quando Jesus fala da videira e fala da poda, é mesmo, os vinhateiros até hoje sempre vão precisar cortar as ramas que não estão dando fruto. E as ramas que dão fruto, cuidar e limpar para que continuem dando fruto e mais um pouco. É uma arte tão especial que só poucas pessoas de fato sabem pular as videiras. Porque pode acontecer que um vinhateiro, por engano, corte um ramo bom, um ramo que poderia dar muito fruto, um ramo que estava forte, que estava saudável, e distraído ou por engano cortado. E esse ramo que poderia ter dado muito fruto, o que vai acontecer com ele? Vai ser tirado, vai ser jogado no lixo ou vai ser queimado? Quando Jesus falava isso, esse povo compreendeu. E sabe uma coisa, caríssimos, o dia que você visita um lugar onde se cultivam as uvas, vão ver que o sucesso de uma colheita, o sucesso de ter boas uvas e depois bom vinho, está na hora de realizar uma poda e de ter realizado uma poda boa. O segredo está na poda. E então, tudo isso o povo conheceu. E esse exemplo de Jesus que ele toma é para nos falar a todos nós. Se você estiver na necessidade de escolher entre Jesus e outra coisa, eu posso falar, senhores, eu posso falar para vocês, se você estiver na necessidade de escolher entre Jesus e outra coisa, entre Jesus e uma pessoa, entre Jesus e um projeto, entre Jesus e outra realidade, escolha Jesus. Esse é o sentido desse momento. Fique com Jesus. Porque se você tirar de Jesus, você tirar do tronco. E se você tirar do tronco, você, filho amado, filha amada, não vai dar fruto nenhum em toda a sua vida. Possa ser que vai trabalhar muito, possa ser que você vai ter muitas viagens, possa ser que você vai conquistar muitas coisas, mas segundo o que Jesus falou, assim, tomando o exemplo das videiras, é muito radical. Mesmo fazendo tudo isso, a vida de você não teria fruto nenhum, ou seja, não teria vida. Seria como um ramo que vai secar e que a única
o único caminho que vai ter vai ser jogado no lixo ou ser queimado. Por favor, senhoras e senhores que estão aqui, façam isso para os seus filhos. Falem disso para os seus jovens, mostrem esse evangelho. Falem o que Jesus, o exemplo de Jesus tinha por tanto radical. É tão radical, senhoras e senhores, que se falar as palavras fortes, Ele está falando para o seu povo e o seu povo compreendia, só que nós não temos ouvidos e coração para compreender. Escolher Jesus, Senhor, é questão de vida ou morte. Por isso que a gente deve ficar sempre com Jesus. Se você levar a sério a vida própria, a única maneira para isso acontecer é se você ficar seguro no trono. Se você não fizer essa escolha, a vida de você, cedo ou tarde, vai estar bem comprometida. E no sentido concreto, a gente se preocupa muito com as pessoas, como padre. A gente sabe de muitas histórias tristes. Alguns irmãos que estavam aqui, sobretudo os jovens que estavam na mesa de coroinhas, de cerimoniários, pelos amiguinhos, pela moda, por outras coisas começaram a se afastar. E sabe, nessa semana eu escutei umas histórias tão tristes desses meninos, entrando em coisas bem tristes. Porque mesmo, filhos, fala para os seus amados filhos e filhas, não optar por Jesus, não escolher Jesus, é levar a vida a lugares onde a nossa vida não vai atingir o seu valor, não vai florescer, não vai dar fruto. Isso eu não sei vocês, mas eu acho que nós vemos todos os dias com as pessoas que se afastaram de Deus, com as pessoas que se afastaram de Jesus. Por isso, vamos então ficar com Ele. Fiquem em pé, por favor. Prece da Assembleia. Resposta: tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. Tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. Pela unidade entre os cristãos de toda a terra, rezemos. Tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. Pelos que na sociedade se envolvem na promoção da fraternidade, rezemos. Tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. Pelo bom êxito do trabalho dos agricultores, rezemos. Tornai-nos, Senhor, sempre mais unidos a vós. Tudo isso nós pedimos ao Pai pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Senta, por favor. Cristo ressuscitou, eu vejo
e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por todas as mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por estes mistérios pascais, para que a contínua obra da nossa redenção seja causa de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar-vos a glória e o Pai de todo tempo. Mas com maior dúvida levados nesse tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele continua a aparecer aos irmãos, e junto de vós será pegado defensor. Imolado já não mora em morto, agora vive eternamente. Por isso, transformado da alegria pascal, resulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um himno à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vosso e santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons derramados deles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comam. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graça novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos pela remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o Pai, pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Suplicante, pois pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos manda no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, na comunhão com o próprio, com o nosso Bispo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs.
e de todos os que partilham desta vida, acolhemos junto a vós, na luz da vossa face. Concedei, ó Senhor, a luz eterna. Envie-nos aos pedidos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Paulo, São Domingo Sávio, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amistade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Todos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Recebemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos para a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Todos, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos dei a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei a palavra, e eu serei salvo. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Lá no deserto a multidão, com fome segue o bom pastor, com sede busca a nova palavra. Jesus se inclina e reparte o pão da vida, a comunhão.
nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.